Oi pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer um pouco mais em tom orientativo para quem está começando engenharia diagnóstica, engenharia consultiva, para quem quer entender um pouquinho melhor sobre isso e entender o cenário de como é que a gente pode trabalhar, né, nesse tipo de serviço de engenharia. Um detalhe importante que as pessoas não entendem e não procuram colocar na cabeça de uma forma geral é que o planejamento é a alma de qualquer negócio. E assim não é diferente para a engenharia diagnóstica. Então a gente precisa fazer um planejamento para que a gente tenha um resultado almejado, para que a gente possa trabalhar com mais eficiência e que a gente possa entregar ao cliente algo que agregue valor, não apenas palavras escritas em um papel. Às vezes a gente usa uma palavra complicada demais, a gente usa um termo técnico demais, quando não tem necessidade. Tem que entender que do outro lado são pessoas muitas vezes leigas que vão ler o seu documento. E isso precisa estar numa linguagem que todos possam entender, seja uma pessoa técnica ou seja uma pessoa leiga. Mas isso não é simplesmente falar o que quer. A gente tem que falar com embasamento para que as coisas não sejam questionáveis depois, para que ninguém depois possa questionar o nosso trabalho, tá? Então, primeiro ponto, planejamento. Planejamento é uma coisa muito importante. A gente precisa definir os passos de cada inspeção, os passos do que a gente vai desenvolver. Então, quando o cliente liga para você e faz assim, eu estou precisando de uma proposta, você fechou uma proposta e vai iniciar um trabalho, né, com o seu cliente. Então, você tem que levantar informações primeiro. Você não pode chegar lá no seu trabalho, no trabalho que você vai desenvolver, e simplesmente começar a levantar dados, ou começar a tirar fotos, ou começar a anotar o que você acha que está vendo, tá? Assim não funciona a engenharia diagnóstica. A engenharia diagnóstica ela tem que ser um pouco mais inteligente, ela tem que ser um pouco mais exata, ela tem que ser um pouco mais técnica para que ela possa ter êxito. Então, a gente precisa desenvolver alguns passos, a gente precisa entender um pouquinho como funciona para que a gente possa chegar no produto final. Eu costumo dizer para meus alunos é a receita do bolo, né? Então, você não vai fazer um bolo se você não souber quais são os ingredientes que você vai usar, tá? Então, uma primeira dica: sempre levante informação do produto que você vai trabalhar, seja uma casa, seja um edifício, seja alguma coisa de infraestrutura, seja tubulações, seja instalações, o que seja. Levanta informação. Então, uma coisa que eu sempre faço com a minha equipe: a gente vai vistoriar um prédio, é um prédio novo que vamos iniciar uma vistoria. Então, a gente vai levantar o máximo de informações que sejam pertinentes ao trabalho que a gente vai desenvolver na própria internet. Então, idade do edifício, quando foi construído, quanto tempo durou a edificação, a construção, qual tipo de sistema construtivo, se é concreto armado, se é estrutura metálica, se é madeira, se é cabo de proteção. Então, são informações importantíssimas, porque, por exemplo, uma coisa é um edifício que passou com 10 anos de construção e passou esse tempo todo com a estrutura de concreto exposta, né, às intempéries, vamos dizer assim. E outra coisa é um prédio que terminou em 2, 3 anos e ele praticamente não ficou exposto. Então, essa exposição, ela traz diferença no resultado, ela pode modificar muito o resultado. Então, isso é um fator importantíssimo para a gente pegar e ter levantado anteriormente, tá? Então, é importante saber informações sobre o seu cliente. É igual o médico vai fazer uma consulta, né? Ele pede alguns exames, então a gente tem que saber alguma coisa de quem a gente vai avaliar. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu faço sempre é que a gente inspeciona muitas varandas, porque varandas, elas são extremidades, elas são pontas de início de problemas, que é muito similar à marquise, que pode ser muito similar a muito outro tipo de estrutura. Então, o que a gente faz? A gente verificou que o prédio na internet, ele tem X varandas, X tipo de varanda. Então, a gente imprime todas as varandas que a gente vai inspecionar. Se a gente tiver acesso na internet à planta, a gente imprime a planta. Se a gente não tiver acesso, a gente pega mais ou menos a geometria dela e desenha. E esse papel a gente leva para o campo e a gente vai fazer anotações. Foi verificado uma fissura aqui, uma fissura ali. Então, isso é o levantamento de dados, que é o ponto 2. Mas para chegar no levantamento de dados, a gente precisa ter informação. É diferente do que você chegar lá no campo e dizer assim, eu cheguei aqui, eu vi aqui um balanço, eu vi aqui uma coluna diferente, eu vi aqui uma rede que está passando assim, eu vi aqui do lado que construíram um prédio depois, enfim. Situações são diversas. Então, essas informações a gente precisa ter antes. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais para que você desenvolva uma boa inspeção, tá?
Terceiro ponto. Terceiro ponto eu diria que, de certa forma, é um trabalho muito mais de detetive. Mas se você tiver as informações corretas, se você levantou as informações corretas, o terceiro ponto, ele passa a ser de uma forma natural. Porque você, uma vez que você estudou o edifício, a obra que você vai inspecionar, e que você já fez um levantamento de dados, a terceira parte que você vai fazer a vistoria e você vai ter contato com o seu cliente, com quem está lhe acompanhando, se torna mais fácil. De que forma? As perguntas que você vai fazer. Então, as perguntas que vocês vão fazer ao cliente, muitas vezes elas são determinantes para muitas conclusões de laudos, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma reforma aqui há 15 anos atrás. Nós pintamos pela última vez há 12 anos atrás. Então, se a gente não tem uma camada de pintura, por exemplo, renovada de forma correta, a gente gera a possibilidade de deterioração do nosso revestimento superficial quando é pintura, tá? Então, o reboco, provavelmente, o revestimento de reboco, ele vai sofrer alguma consequência por essa falta de manutenção na pintura, tá? Então, se teve reforma, se não teve reforma, então são várias perguntas que vão casar com o objetivo da sua inspeção, tá? Então, isso aí são 3 pontos fundamentais para que você possa desenvolver uma boa inspeção predial, uma boa inspeção, ou seja, para engenharia diagnóstica também, tá? E poder desenvolver um melhor trabalho mais fundamentado nas informações que você vai coletar de campo. Tá? Não é simplesmente na engenharia diagnóstica, nem todo problema ele é igual, nem todo problema ele ocorre de forma igual, tá? Então ele tem algumas nuances, existem algumas nuances que podem chegar ao mesmo problema, mas o caminho é diferente. Então esse caminho é que ele é vital para você ter um êxito, vamos dizer assim, no seu trabalho que você vai desenvolver técnico para aquele seu cliente, tá? Então não esquece de que planejamento é a alma para qualquer negócio e não vai ser diferente, não é diferente assim para a engenharia diagnóstica e para a engenharia de inspeção. Se você tiver dúvidas, pode mandar pergunta, terei o maior prazer em poder responder e ajudar as pessoas a desenvolver nesse mercado, tá? Se você gostou do vídeo, dá o like, porque vai chegar em mais pessoas e até o próximo vídeo.